Pessoal, boa noite. Eu demorei um pouquinho para vir gravar, porque eu estava primeiro lendo tudo, tentando entender e buscando algumas informações, até porque eu não quero ser leviano e muito menos engenheiro de obra pronta. Mas o que aconteceu hoje vamos analisar friamente. Se a gente for analisar somente o resultado, eu diria para você que não tem nada de absurdo o Fluminense perder para o Atlético Mineiro jogando em Belo Horizonte por 3-2. Mas não seria absurdo. O problema está na forma que foi, como foi, o que tem acontecido e principalmente por um assunto. Para quem estava acompanhando o jogo, deve ter visto o Thiago Silva fazer um desabafo no final do jogo. Vamos trazer aqui. Vou colocar aqui o Globo.com. E ele na tela para você. Peraí. Não dá pra ver aqui, mas aqui eu consigo. Aqui eu consigo. Ele coloca da seguinte forma. Ele coloca que falta de caráter. Aí eu pergunto pra você. A coisa é séria. Quando um zagueiro do nível do Thiago, é um jogador de seleção brasileira, um jogador que disputou 3 Copas do Mundo, um jogador que ganhou tudo que ganhou na Europa, desabafa num jeito dizendo que falta caráter, alguma coisa tá errada. Eu vou pegar aqui a frase exata que ele usou, ó. Vamos lá. Ele abriu aspas aqui, ó. Não fizemos um belíssimo jogo, mas também não fizemos um jogo ruim, mas acho que poderíamos fazer melhor. Essa tem que ser a nossa cobrança, olhar para dentro e ver que não está dando certo. Então ele já está apontando. Acho que um pouco mais de caráter, de luta. É difícil falar, cara, mas tem gente que tem que falar lá dentro. Não podemos expor tudo. Ponto, parei aí. Não precisa nem eu continuar. Não podemos expor tudo. Então o que está acontecendo? Eu li algumas informações essa semana que rodaram vídeos por aí de alguns jogadores do Fluminense em baladas, em situação. Gente, eu não tô aqui para me meter na vida pessoal de ninguém. Eu não tô aqui para analisar se o cara faz ou o que não faz na vida pessoal dele. Isso não me diz respeito. O que me diz respeito é o time do Fluminense quando ele está em campo. E se tem jogadores dessa forma, chegou o momento de chegar e falar, ó, filho, muito prazer, mas ó, tchau e benção. E aí você vai dizer assim, mas Carlos, os caras foram contratados agora. O que adianta? Que você vai continuar com uma maçã podre dentro do elenco? Mas, da mesma forma que eu, antes de analisar o jogo, há de convir que o Renato também tem colaborado bastante com isso. E quando eu digo bastante, é bastante mesmo. O Renato Gaúcho, ele tem colaborado em muito. Primeiro, não ir no primeiro jogo e abrir mão, a gente até tentou relevar. O segundo, não tem negociação, cara. Não tem negociação. E aí, atestado médico quanto com o Grêmio não tinha. Então, tem coisa aí que não tá batendo. Tem coisa aí que não tá boa. Há alguma coisa muito mais complicada nesse meio. Então, uma coisa é certa. O vestiário tá rachado? Tá. Que tem coisa no vestiário? Tem. E o que tem? Como tem? Por que todo mundo não se expõe? É óbvio, né? Tem coisas que não saem da porta para fora, né? Fica da porta para dentro. Mas a situação é assim. O Fluminense teve 15 dias, uma semana na primeira e outra semana agora, depois de jogos que ele não foi, fica uma semana treinando e ele vai jogar e perde o jogo. Gente, perder em Belo Horizonte, perder no Engenhão não é nenhum absurdo, mas perder da forma que perdeu é total.
É total absurdo. E ouvi o capitão falar um negócio desse, que insistiu para estar nesse jogo, lembrando que o Thiago vem de contusão, ele não iria jogar. Ele insistiu para estar nesse jogo. E aí você vê atuações pífias do time e você não vê mudança. Gente, até o momento eu não vi o Renato pegar o time e fazer de um formato. Ele tá usando o time do Mano. As alterações Mano. E só colocou o Serna no ataque porque não tem o Cano. Porque senão era 6 por meia dúzia. Era tal Cano, tirou o Cano e põe o Everaldo. O que esse Everaldo joga, gente? O que jogou o Canóbio hoje? Ele fez um gol, mas o que jogou o Canóbio hoje? E olha que eu gosto do Canóbio. Eu não acho ruim, não. Mas o que ele jogou hoje? Gente, e aquela substituição de colocar o Hércules e colocar o Renato Augusto? Aí pede pra sair, senhores. Pede pra sair. O Renato Augusto não joga bola faz quantos anos? Quando o Renato Augusto jogou alguma coisa no Fluminense? No Corinthians ele foi craque. Mas no Fluminense ele não jogou. Para não dizer que ele passou em branco todo esse período que ele tá lá, ele sofreu o pênalti da Copa da Recopa. Ponto. Nada mais. Nada mais. E o Hércules? 29 milhões. E o rendimento? Zero. Então, o Renato tem culpa nessa história. Então nós temos o problema em qual setor do time? Você tem problema em todos. No time, na comissão técnica, principalmente na diretoria que contrata esses montes de jogadores. Quem foi que contratou o Paulo Baia? Ele não tá nem jogando hoje, não dá nem pra pôr a culpa no rapaz. Mas quem contratou o Paulo Baia? Entendeu? Fica essa pergunta. Então, analisando o jogo de hoje, eu não achei de todo errado jogar com 3 cabeças de área e tirar o Paulo Henrique Ganso do time, até porque o Ganso não estava performando, e não é porque ele não é bom jogador. É por causa da condição, ele ficou sem fazer uma pré-temporada, tudo isso a gente entende. Mas aí você tinha um jogo mais corrido, num piso mais duro, que seria muito mais complicado. Mas o Thiago foi pro jogo. E até agora a gente não sabe por que o Lima não foi. Acredito que seja algum tipo de contusão. Acredito, mas ainda não tenho essa resposta. Então o Renato, ele simplesmente não foi pro jogo. O Ganso não foi pro jogo. E aí o Fluminense joga com 3, faz o primeiro tempo horrível, medonho, mas marcando, tirando a bola do Atlético. O jogo foi ruim no primeiro tempo. Começa o segundo tempo e o Canóbio acha um gol. Acha, porque aquele lançamento do Lianco para ele, ele chuta e chuta mal. Mas o goleiro Everson levou o gol. Essa é a realidade. E o Fluminense faz 1-0. Mas em 15 minutos toma 3 gols de um time que até o momento não tinha feito mais do que 2 gols. Uma equipe feito pouquíssimos gols no campeonato. Aí você fala, Fluminense tem 2 criptonitas. Você tem a altitude, você tem então Belo Horizonte tá na altitude agora, tem 3.600 metros Belo Horizonte. Belo Horizonte agora passou a ser altitude. Porque se o time não ganha na altitude, então quer dizer que Belo Horizonte tem 3.600 metros de altitude. Mas aí o time começa a tomar um gol, ele toma a virada. E aí eu escuto um monte de gente, e o chat fala isso, que o Fábio fala, gente, para. Se não fosse o Fábio, a gente já estava numa situação muito mais caótica, a gente tinha caído ano passado. E a defesa que o Fábio fez foi maravilhosa. Ele pegou 2 bolas que, sabe, senão a gente tinha tomado muito mais hoje. O Fábio é um caso à parte. Aí você precisa virar o jogo. Aí o que você faz? Você mete o Renato Augusto e o Hércules. Para, gente, deixa eu ir embora. Aí você coloca o Keno. O Keno parece jogar com uma vontade. O Keno joga quando quer. Eu gosto do futebol do Keno, mas ele joga quando quer. Então, como é que você analisa esse jogo? Como é que você
entende esse jogo. Um jogo pavoroso. Aí o Fluminense vai lá e acha um segundo gol. Martinelli perde uma bola, rouba a bola, lança o Kevin Serna, que atrapalhado, tudo, mas ele vai lá e resolve. E fez o gol. Só que aí você tem do outro lado 3 escanteios seguidos, na verdade foram até mais. Mas 3 seguidos até uma hora que os caras vão fazer o gol. O que falar? O que dizer? Chamar o time de sem vergonha? Chamar o time de, sabe, um bando? Mas esse time tá faltando um monte de coisa. E uma das coisas que tá mais faltando é sangue. Vontade. Sabe, aquela coisa de querer mais. Isso tá faltando. E falta até no treinador. Se você pegar a coletiva do Renato, chega a ser deprimente. A forma que o Renato fala chega a ser deprimente. Então, o que falar? Como falar? Fazendo uma análise do jogo, o Fluminense no final, o jogo foi ruim, mas mereceu perder? Ganhou quem quis mais, gente. Esse é o português claro. Ah, mas o futebol não é justo, merecia empate. Gente, aonde eu disse que quem disse que o futebol é justo? Quem disse que a vida é justa? Então, o time do Atlético quis mais e se deu bem. E levou mais. Se eu fosse, vamos, só pra gente fazer, eu nem entrei pra fazer avaliação de nota nem nada, criar planilha, porque, sabe, esses caras não merecem. Eles não merecem. Se a gente for dar nota, só pra vocês terem uma ideia das minhas notas hoje. O Fábio, eu daria nota 8, porque ele foi fantástico. Samuel Xavier fez um jogo médio. 5. A zaga, o Thiago, 6, 6,5. Freitas, 6. E o Gabriel Fuentes fez um lance pela lateral esquerda ali, mas 5. Facundo Bernal, esse pra mim fez um bom jogo. Eu daria nota 6,5. Acho que o Nonato não foi mal, então também daria 6,5. E aí você pega o terceiro, que é o Martinelli. O Martinelli fez um jogo mediano, 5. O Arias, mediano, nota 5 também. Everaldo, nota 1. Ele perdeu um gol no início do jogo que chega a se beirar um absurdo. Agostinho Canova, eu ia dar 1 também, mas eu vou dar 2 porque ele fez o gol. Aí vamos ver quem entrou. Aí entrou o Keno, 0. 0. Entrou o Renato Augusto, 0. 2-0 já. Entrou o Kevin Serna. Atabalhoado ou não, mas ele é muito melhor do que os outros. 6, o Kevin Serna. Entendeu? Então, e aí o Hércules? 0. O Hércules entrou. O Hércules parece que tem um container nas costas dele. E assim, vamos entender que é como se fosse vamos pegar como se fosse um jogador internacional. O La Vega, o Lescano, são meninos que saíram de seus países sem uma estrutura, que nem o Facundo Bernal, que agora está começando a performar porque já tem um ano. Que não veio para uma cidade maior, veio para um time maior, veio com uma cobrança maior, time de torcida, isso e aquilo, e não consegue performar. Se alguém parar para pensar, eu vou dizer 2 jogadores que passaram por isso. John Arias. John Arias não performou quando chegou, veio performar depois. Outro, Dario Conca, mas não no Fluminense. O Dario Conca não performava assim no Vasco. Quando veio para o Fluminense, ele já estava mais adaptado. E aí ele começou a performar muito melhor. Então, eu acho que esses meninos vão... Então, eu vejo também que o Hércules sair de um time de menor expressão, que é o Fortaleza, e eu não estou chamando o Fortaleza de time pequeno, porque até hoje ele está muito melhor do que a gente. Mas pesa sair do Nordeste, do Fortaleza, e vir jogar no Sudeste, no Fluminense, no Flamengo, no Botafogo, no Corinthians, no São Paulo, no Palmeiras. Pesa. Então eu vou dizer que a camisa pode estar pesando para ele. E eu acho que está pesando. Mas
O que também não interfere de você ficar indo pra balada, de você não se entregar, de você não ter vontade. Porque quando o Thiago fala que falta caráter, algo tem de errado. Não é só não estar performando. Não performar, eu preciso trabalhar, eu preciso me esforçar. Faltar caráter é muito maior. Então precisamos averiguar o que está acontecendo. Precisamos entender o que está acontecendo. Então, assim, a única coisa que eu posso dizer é o seguinte: esse time tem o dom de acabar com o nosso final de semana, de acabar com o nosso humor. Sabe? Esses caras que estão jogando lá, que não conhecem o que é essa camisa, eles vão para casa, deita, dorme, sabe? Como não tivesse acontecido porcaria nenhuma. Diferente de nós, né? Que ficamos com essa cara de tacho. Literalmente, quando o Fluminense não performa. Ou quando o Fluminense entrega um jogo como esse. Então eu peço a vocês que avaliem. Coloque seu comentário. Dá a tua opinião. Chegou o seu momento de se expor também, de falar. Depois você se inscreve no canal se puder, dá o like, porque eu acho que ajuda e vai me ajudar bastante. Mas o que eu tô querendo dizer é o seguinte: se expõe, fala aí, o que você acha, o que tá acontecendo? Por que esse time tá tão medíocre? Aonde nós vamos chegar com esse elenco? O que vocês imaginam? Se vocês têm alguma sugestão de contratação ou de alguma coisa parecida. Entendeu? Então, é isso que eu peço. Agradeço vocês por estarem aqui comigo, me ouvindo nesse pós-jogo e entender a minha insatisfação, a minha indignação, a minha decepção. Olha, eu não fui um dos que foram entusiastas da contratação do Renato. Não foi mesmo. Até porque eu não gosto de confundir as coisas. O Renato, dentro de campo, ele deu o resultado pra gente. Mas como treinador, pra nós, nunca foi tão diferente. Deu um título da Copa do Brasil, gente. Então eu nunca vi o Renato assim, com essa performance toda. E outra coisa, esse é o momento de não é ser amiguinho de jogador. Esse é o momento de dar, sabe, botar na mesa e se expor, sabe? Então, ele, na entrevista coletiva dele, deixou claro que não foi ele que escolheu o elenco. Então, ele já deixou claro que o elenco não é um dos melhores. E todo mundo está vendo. Precisa ser muito esperto para saber disso. Mas o que ele está fazendo para mudar isso? Falou com a diretoria vai contratar. E ele afastou aqueles que não são bons? Quantos jogadores o Renato afastou que eu não vi? Quantos? Eu também não vi. Nem vocês, né? Então, é isso. Se você acha que não vai dar certo, ou que você não acredita, ou que sabe, não tem respaldo para dar certo, por que você faz? Por que você quer isso? Fica a dica. Então, pra gente fechar. Sabe, eu juro pra você que eu tô até sem motivação pra falar. Quarta-feira nós temos jogo contra a União Espanhola. E aí a pergunta: pô, a gente vai ganhar? Gente, acho que sim, porque não creio que o Renato vai ter a ideia estapafúrdia de querer poupar alguém. Mas ganhar da União Espanhola vai mudar o que na nossa vida? Se você reparar, nós estamos em quinto lugar. Pô, Carlos, mas nós estamos em quinto lugar no Brasileiro. Estamos na zona de Libertadores. Gente, essa é a posição mais enganosa que eu já vi. Nós estamos jogando futebol para ficar lá embaixo. A gente não performance. Só que nós fizemos gordura no início. Então, não pense que a gente vai ganhar um jogo, vai mudar tudo, porque simplesmente não vai.
Domingo, nós temos mais uma criptonita. Nós já tivemos duas, e as duas funcionaram contra a gente. Vamos ter a terceira. Jogar em Caxias do Sul contra o Juventude. Lugar que a gente não ganha. Pode botar grama sintética, grama natural, sem grama, campo de terra, que a gente não ganha. E aí? Vai chegar lá e vai fazer essa vergonha de novo? Lembrando, o time do Juventude demitiu o técnico, Fábio Matias. O time do Juventude tomou de 5. 5, como diria Jorge Jesus, 5. E aí, se a gente for lá e não ganhar desse time, faz o quê? Pede pra sair? Mas quem? Todo mundo? O Renato? E aí? Gente, deixa o seu like. Se inscreva no canal. Muito obrigado. E faz um favor, deixa a tua opinião aí. O que você acha do que eu falei? Pode me criticar, ou do que vocês acham que o Renato Gaúcho ou que o time tá fazendo. Quero ver a opinião de vocês. Fiquem com Deus. Tenham um ótimo domingo, dia das Mães terminando. Mas que o dia hoje foi tenso, foi. Fiquem com Deus.